Paz seja convosco, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e chegamos ao nosso tempo tão esperado, o tempo da preparação para o jejum de Yom Kippur. Estaremos iniciando um jejum de 40 dias até o dia do Yom Kippur e você pode estar acompanhando nosso calendário no site ccserem.com.br com as datas do período do jejum. Tá? Estaremos celebrando, como nos últimos anos, as festas fixas do Eterno. Em Lucas capítulo 23, 26 ao 7, diz bem assim: O Senhor falou a Moisés e disse: Mas o 10º dia do 7º mês é o Yom HaKippurim, o dia da expiação, da propiciação. Tereis santa assembleia, jejuareis e apresentareis oferenda queimada a Yahweh. Em Atos 27, 9, tendo perdido muito tempo, agora a navegação por aquelas águas tornara-se por demais perigosa. Eis que o dia da expiação já havia passado e, portanto, Paulo os advertiu. Mesmo capítulo, versículo 33, Logo aos primeiros sinais do alvorecer, Paulo insistia que todos voltassem a se alimentar, encorajando-os. Hoje já é o 14º dia que estáis em vigília contínua e em absoluto jejum. Ou seja, no Antigo e no Novo Testamento, tem relato desse dia da expiação. Só que esse vídeo não é sobre o Yom Kippur, tá? Para poder não alongar muito mais nesse vídeo, você pode aprender sobre Yom Kippur. No final desse vídeo vai ter os cards ali, vai ter um card sobre Yom Kippur e também na descrição do vídeo aqui embaixo, tá? Na descrição você pode ver o que é o Yom Kippur na palavra de Deus, tá bom? Esse vídeo aqui é informações sobre como nós vamos jejuar. E vai ser o jejum conhecido como pano de saco. Nós temos vivido esse princípio maravilhoso da palavra do Senhor, de se humilhar mesmo, e temos alcançado a misericórdia do Senhor. Mas você pode perguntar, mas isso é coisa do passado, não vale mais, Quem disse? Em Mateus 5,17, versículo 20, o Senhor Yeshua, Jesus, diz: Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus, porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Na versão, nova tradução em hebraico, diz: Não penseis que vim abolir a Torá, os profetas. Não vim para abolir, mas para torná-los plenos. Amém. Porque vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da Torá um só yud ou um só traço, até que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar uma dessas mitzvot, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que as cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porém, vos digo que se a justiça não excederá dos professores da Torá, os rabinos, e os furushim, os fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Eu não quero ser conhecido como o menor do reino dos céus. Eu quero ser conhecido como aquele que ensina as pessoas a observar os princípios da Torá, da palavra do Eterno. Tá? E Hebreus, o escritor de Hebreus, diz em Hebreus 8, do 8 ao 10, de fato, repreendendo-os, diz que aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles, e as escreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ou seja, agora as leis da Torá não ficam mais na arca da aliança, está na mente e no coração, tá? Então, temos vivido durante os últimos anos muitas bênçãos, a graça do Senhor, milagres. Você viu aqui no canal quantos testemunhos, são princípios ativos da palavra do Senhor. Lá em Levítico 16, 29, fala que é um estatuto perpétuo, tá? Se o Eterno diz que é um estatuto perpétuo, ou seja,
está funcionando, está ativo esse princípio. E o Senhor chama isso de festas. Festas fixas. O que é uma festa? Quem gosta de uma festa? Eu amo festa. Amo estar numa festa. E são festas do Eterno, do Criador. Levítico 23:2 diz bem assim: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: as festas fixas do Senhor que vocês proclamarão serão santas convocações. São estas as minhas festas. E lá ele relata as festas. E detalhe que cada uma das festas do Senhor está relacionado ao Mashiach, Yeshua, Jesus de Nazaré. E também ao período em que a humanidade estará vivendo. Tá? Por exemplo, ele fala de Pêssar, né? A Páscoa, que é a primeira ali das festas, né? Depois do início do Shabat. Shabat é o princípio, aí depois tem Pêssar. Né? Então, o que celebra Pêssar? Páscoa, né? Lembra a libertação dos escravos hebreus através do sacrifício do Cordeiro. Isso era uma sombra do que viria. O que veio depois? Que dia que Yeshua, Jesus, né, o Senhor morreu? Morreu em Pêssar. João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus morreu bem no dia de Pêssar, né? E ele foi sepultado na festa de pães ázimos, pães sem fermento, né? Naquele tempo lá, comeram pão sem fermento, e o fermento simboliza o pecado aqui nesses dias, né? E Jesus foi sepultado, né, em pães ázimos ali e tal, e está na bênção do pão, né? Quando se agradece pelo pão em Israel, eles falam Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, hamotzileh min haaretz. Quer dizer, bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que tira o pão na terra. Quem que é o pão que estava na terra, né? Sepultado? Yeshua. Né? Depois tem primícias, né? Yeshua ressuscita bem no dia da primícias, né? Ele ressuscitou lá em 1 Coríntios 15:20, diz bem assim: mas na realidade o Mashiach foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dormem, tá? Depois das primícias, conta-se, né, 50 dias depois de Pêssar ali, tal, que tem a Shavuot. O que é Shavuot? Pentecostes, né? A revelação da Torá no Monte Sinai. E lá em Atos 2 acontece o que? A descida do Espírito Santo, né? Onde o Espírito Santo ele desceu para a gente nos auxiliar, né? A guardar a palavra de Deus na mente e no coração. O Senhor prometeu que daria, né, o seu Espírito sobre nós, né? E depois dessas festividades tem a Yom Teruah, que é a Rosh Hashanah, que são tempos que estão por vir. Tá? Que fala sobre trombetas, é um tempo de julgamento, de juízo, a abertura dos livros, tá? Você pode ver em Apocalipse capítulo 8 que existem 7 trombetas e fala da vinda do Senhor, que o Senhor virá na 7ª trombeta, tá? Então, Yom Teruah, Rosh Hashanah, né? Começa um período chamado 10 dias temíveis, chamado de Yamin Noraim, e até culminar em Yom Kippur, que é o dia da expiação. O que isso tem a ver com o futuro? Né? O juízo final, o livro da vida. E depois do Yom Kippur, né, o juízo final, tempos que virão, verá o que? A celebração de Sukkot, que é tabernáculos, que celebra, né, as bodas do Cordeiro, a celebração da vinda do grande rei, né, o Senhor reinando em Sião. Em Zacarias 14 conta que toda a terra celebrará, né, Sukkot. Toda a terra vai celebrar, e a nação que não celebrar Sukkot nos tempos quando o Senhor vier, o Senhor não vai mandar bênçãos, né? Mas vai mandar pragas, né? Olha que terrível isso, né? Por isso que é festa, tem que participar da festa. Então, se você está aqui nesse vídeo, se você quer virar a chave na sua vida espiritual, amados, fique até o final desse vídeo, dá um joinha, se inscreva no canal, amém? Então, por que jejum de pano de saco? É um princípio da humilhação. Então, nós temos que aprender com os povos antigos, tá, sobre nos humilharmos. Então, antigamente, os povos, eles, num contexto histórico, usavam pano de saco como uma forma de demonstrar luto, arrependimento ou humilhação durante o jejum e oração. O tecido tradicionalmente usado para isso era feito de pele de cabra ou linho grosseiro, que era áspero e desconfortável, simbolizando sofrimento e penitência. Hoje em dia, você pode procurar por materiais que imitam essa textura áspera, como juta, que é um tecido rústico e áspero, que lembra muito o pano de saco antigo, linho grosseiro, que pode ser encontrado em lojas especializadas, também uma textura áspera, e o burlap, que é uma tecida de trama larga e grosseira, semelhante à juta, muito usado em sacos de café e outros fins agrícolas, tá?
Então, esses tecidos não são feitos para conforto, tá? Mas para lembrar a humildade e o arrependimento que o pano de saco tradicionalmente simbolizava, tá? Então, o pano de saco simboliza isso. Olha, arrependimento, eu errei esse ano, eu preciso demonstrar, né, de dentro para fora, tá? Então, esse tempo de jejum de pano de saco é o tempo que nós nos vestimos de pano de saco, né, em nossas residências, em casa, tal, né, dormimos com a roupa de pano de saco em um período de humilhação, jejum, confissão de pecados, tá? Tem todo um princípio histórico e bíblico, tá? E agora você vai receber palavras referentes, né, ao longo das Sagradas Escrituras. Gênesis 37, 34. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Lembra da história de José, né? 2 Samuel 3,31. Então Davi disse a Joabe e a todo o povo que estava com ele: rasguem as suas roupas, vistam-se de pano de saco e façam lamentação por Abner. E o próprio rei Davi ia seguindo o caixão. Olha só, o rei, né, Davi sob pano de saco. 1 Reis 21, 27, 29. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou suas roupas, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Dormia vestido de pano de saco e andava cabisbaixo. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, e dizendo: você viu como Acabe se humilhou diante de mim? Portanto, visto que ele se humilha diante de mim, não trarei este mal nos seus dias, mas os dias de seu filho trarei sobre a sua casa. Olha só, o rei, né, tinha pecado contra o Senhor, né, mas ele rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco, jejuou e dormiu, vestido de pano de saco, né, e o Senhor teve misericórdia dele. 2 Reis 6,30. Ao ouvir as palavras da mulher, o rei rasgou as suas roupas. Como ele estava andando sobre a muralha, o povo olhou e viu que por baixo, sobre a pele, o rei estava usando pano de saco. Foi quando veio um grande cerco sobre Jerusalém, né? E aconteceu que a história daquela mulher tratou de, por causa da fome, né, comer o filho da outra mulher, enfim, e aconteceu de que a outra escondeu seu filho, e o rei rasgou suas vestes, e quem estava embaixo, né, ali sobre a muralha, viu que ele estava vestindo pano de saco, né? E depois dessa história você vê o milagre do Senhor mandando alimentos sobre eles, tá? 2 Reis 19, 1, 2. Quando o rei Ezequias ouviu isto, rasgou suas roupas, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então ele mandou que Eliaquim, o responsável pelo palácio, Sebna, o escrivão, os anciãos, os sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Isso é o contexto quando ele recebeu ameaças de Senaqueribe. O rei se vestiu de pano de saco e entrou na casa do Senhor e falou que os anciãos, os sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, foram falar com o profeta. 1 Crônicas 21, 16. Davi ergueu os olhos e viu o anjo do Senhor que estava entre o céu e a terra, com espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, vestidos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. Isso quando veio a grande calamidade de Jerusalém, onde mais de 70 mil pessoas morreram por causa do pecado de Davi, do censo que não era para fazer, enfim, mas eles vestiam de pano de saco, né? Receberam instrução do Senhor, ofereceram oferta, sacrifício ao Senhor, né? E foi apaziguado ali, né, aquela região, e acabou a praga. Neemias capítulo 9, versículo 1. No dia 24 desse sétimo mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum. Vestiam pano de saco e traziam terra sobre a cabeça. Olha o princípio lá de Neemias, lembra? Aquele restaurador de Jerusalém, das muralhas, junto com o seu povo. História de Esther, capítulo 4, versículo 1 ao 3. Quando Mordecai, soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza e saiu pela cidade, clamando em alta voz, soltando gritos de amargura. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco em cinza. Humilhação. E o que houve ali? Houve um novo decreto para o povo, né, de Israel. Livro de Jó, capítulo 16, versículo 15. Você conhece a história de Jó. Costurei uma roupa feita de pano de saco sobre a minha pele e enterrei o meu orgulho no pó. Olha a história de Jó. Salmos capítulo 30, versículo 11. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas roupas eram pano de saco
Eu afligi a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Salmo 69:11. Pus um pano de saco por roupa e me tornei motivo de provérbios para eles. Olha só, muitas vezes você vestir de pano de saco, muitos não vão tirar sarro de você e virar que chacota. Mas, meus amados, veja as Sagradas Escrituras, quanta revelação, quantas pessoas do passado fizeram isso, né? Está na palavra, lá no livro de Isaías, capítulo 15, versículo 3. Nas ruas andam vestidos de pano de saco, nos terraços e nas praças todos planteiam, desatando-se em lágrimas. Um período de humilhação, né? Isaías 22, do 12 ao 14. Naquele dia, diz o Senhor, aleluia, o Senhor dos exércitos, os convidava para chorar, prantear, rapar a cabeça e vestir roupa feita de pano de saco. Porém, que se viver só festa e alegria. Vocês mataram bois, degolaram ovelhas, comeram carne, beberam vinho e disseram, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos exércitos me revelou o seguinte, certamente essa maldade não será perdoada, até que vocês morram, diz o Senhor dos exércitos. Ou seja, o Senhor está fazendo um convite para o povo se humilhar, chorar, aqui até rapar a cabeça, né? E se vestir de pano de saco. Mas o povo preferiu festa, né? Bebedeira, enfim, e veio, né, o decreto de morte sobre eles. Isaías 32, versículo 11. Vocês, mulheres que vivem tranquilas, comecem a sentir pavor. E vocês que estão confiantes, tremam de medo. Tirem as suas roupas, fiquem nuas e vistam-se de pano de saco. Olha a palavra para as mulheres naquele tempo, né? Jeremias 4:8. Por isto, vistam roupa feita de pano de saco, lamentem e uivem, porque o furor da ira do Senhor não se desviou de nós. Jeremias 6:26. Ó filha do meu povo, vista roupa feita de pano de saco e role no pó. Plantei como por um filho único, pranto de amarguras, porque de repente virá o destruidor sobre nós. Olha isso. Você conhece a história de Jeremias, o profeta? Jeremias 49:3. Chore, povo de Esbom, porque a cidade de Ai foi destruída. Gritem, filhos de Rabá. Vistam roupa feita de pano de saco. Lamentem e deem voltas por entre as muralhas, porque Milcom irá para o cativeiro junto com os seus sacerdotes e os seus príncipes. Lamentações de Jeremias, capítulo 2, versículo 10. Os anciãos da filha de Sião estão sentados no chão em silêncio. Lançam pó sobre a cabeça, vestindo roupa feita de pano de saco. As virgens de Jerusalém abaixam a cabeça até o chão. Ezequiel 7:18. Vestiram roupa feita de pano de saco, e o terror tomará conta deles. Todos os rostos ficarão cobertos de vergonha, e todas as cabeças serão raspadas. Livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 2 ao 4. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi, pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão. Ah, Senhor Deus, grande e temível, que guardas as alianças e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Amém. Olha só ele falando sobre isso, né? Livro de Joel, capítulo 1, versículo 8. Lamentem, assim como a virgem vestida de roupa feita de pano de saco, lamenta a morte do seu noivo. Joel, capítulo 1, versículo 13. Sacerdotes, vistam roupa feita de pano de saco e planteiem. Ministros do altar, ministros do meu Deus, lamentem, venham e passem a noite vestidos de pano de saco, porque no templo de seu Deus não há mais oferta de cereais e libações. Amós, capítulo 8, versículo 10. Transformarei as suas festas em luto e todos os seus cânticos em lamentações. Vou fazer com que todos vistam roupa feita de pano de saco e rapem a cabeça. Farei com que isso seja como luto por um filho único, luto cujo fim será como o dia da amargura. Lembra da história do profeta Jonas, que foi lá para avisar Nínive? Jonas, capítulo 3, versículo 5 ao 10. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte:
por mandado do rei e dos seus nobres. Ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhe deem pasto, nem deixe que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, todas as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe? Talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. E aconteceu a graça, né? Sobre um povo que não era nem de Israel, o povo ninivita. Jejuaram, vestiram de pano de saco, né? Do maior ao menor, até os animaizinhos, amados. Olha o princípio, né? E o Senhor teve misericórdia deles. O Novo Testamento, o que diz? Jesus, Yeshua disse, Mateus 11, do 21 e 22. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para o Tiro e Sidom do que para vocês. Lucas 10:13, ele repete essas mesmas palavras. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. E em Apocalipse, capítulo 11, versículo 3, o Senhor fala, darei autoridade às minhas duas testemunhas para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Olha só, até no Novo Testamento. E por que o pano de saco, meus amados? É a propósito de se humilhar, de humilhação. Tiago, capítulo 4, versículos 7 ao 10, diz, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele se achegará a vocês. Limpe as mãos, pecadores, vocês que são indecisos. Purifique o coração. Reconheçam a sua miséria. Lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Amém? Então, meus amados, é a palavra do Senhor. 1 Pedro 5,6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Amém. Que enxurrada de texto, né? Sagradas Escrituras, palavra viva do Eterno, bênção do Senhor. Quantas pessoas, quantos povos, milhares de pessoas, milhares, passaram pelo processo de pano de saco e jejum e cinzas, tá? Então agora você não tem desculpa para falar que não sabia, que não conhecia. Agora você não é ignorante mais quanto a essa palavra. Agora eu te convido, então, a entrar nesse propósito de jejum de 40 dias, tá? Dia 3 de setembro, eu não sei que dia você está vendo esse vídeo aqui, estamos gravando, né, esse vídeo no dia 17 de agosto, né? E se você está assistindo esse vídeo antes ali do dia 3 de setembro, você pode participar dos 40 dias do jejum. Se você está vendo esse vídeo antes do dia 10 de outubro de 2024, tá? Você pode participar do jejum de Yom Kippur, mesmo que perdeu esses outros períodos aqui, tá? Porque esse jejum de 40 dias é um período de humilhação, mas uma preparação para o jejum dos jejuns, tá? Então, início de setembro, 3 de setembro de 2024 até dia 12 de outubro, que é nesse ano cai do Yom Kippur, tá? Vai ser num feriado ali, sexta para sábado, então muitos podem participar. E por que 3 de setembro? Porque ali se inicia, né, o mês de Elul, tá? Que é um mês assim de arrependimento, é um mês de reflexão, né? É um mês muito importante no calendário do povo de Deus, tá? Mas antes de você jejuar, consulte seu médico, tá? Não faça besteira, tá? Então, consulte seu médico, o jejum que a gente vai fazer são 4 fases desse jejum, para que o seu corpo vai se acostumando, tá? Para o jejum dos jejuns, que é o dia do Yom Kippur. Então, do 1º ao 9º dia, você vai jejuar até meio-dia, ou seja, sem comida nenhuma, até meio-dia, sem nenhum tipo de comida sólida, mas permitido água, suco, café, chá, tá? Então, você pode tomar água líquida nesses dias até meio-dia, tá? E depois do jejum, quando você entregar o seu jejum ao meio-dia, pode comer à vontade, carne, lanches, pizza, sushi, sashimi, enfim, tá? Esse jejum não é aquele jejum que nós temos de Daniel, onde a gente tirava carne, tirava outras coisas, não.
Você vai ficar sem comer nada até meio-dia, mas pode tomar água, suco, líquidos, chá, café, entendeu? A partir do 10º dia ao 19º dia, você vai jejuar até a hora nona, até as 15 horas, 3 da tarde, tá? Sem comer nada, mas tomando água de manhã, de tarde ali, tal, né? Suco, café, chá. E às 3 da tarde você vai entregar o seu jejum, né? Permitindo os seus alimentos, carne, lanches, né? Enfim, o que você quiser. Pode tudo liberado ali, tá? Mas é até as 3 da tarde, que você vai aumentando essas horas depois do 10º dia. No 20º dia ao 29º, vai jejuar até o pôr do sol. Que aqui em Foz do Iguaçu, o pôr do sol, nesse tempo, vai ser em torno de 19 horas, tá? Sem comer nenhum tipo de comida sólida, mas só tomando água, suco, café, chá, tá permitido, tá bom? Aí do 30º dia até o 39º dia, vai continuar o jejum também sem comer nada até o pôr do sol, tá? Mas você vai só tomar bastante água até ao pôr do sol, aonde você está na sua cidade, né? Aí do 30º dia até o 39º dia, não vai durante o dia poder suco, café, chá, por quê? Você vai só se hidratar, tomar água, porque daí no 40º dia, que é o dia do Yom Kippur, né? Vai fazer o jejum absoluto de 25 horas, sem comida e sem bebida, né? Para terminar ao pôr do sol, né? Do dia 12 de outubro desse ano 2024. Isso é um jejum completo, absoluto, de 25 horas, sem comer, sem beber, né? E depois você vai ver o que a gente vai ler nesses momentos de jejum, tá? Do jejum Kippur. Então, é uma preparação para esse dia, que muitos não conseguem ficar 25 horas sem comer e beber de imediato. Então, esse jejum, 40 dias, é uma preparação, tá bom? Se você quebrou o jejum durante os 39 dias, não tem problema, tá? Porque é uma preparação para o dia da expiação. Tem gente que falou, pastor, não consegui, tive dor de cabeça, passei mal, quase morri, enfim, falando para vocês. Mas, se você quebrou, continue, tá? Continue no dia seguinte, teu corpo vai se adaptando ao jejum. O jejum, né, é uma prática milenar poderosa na palavra do Senhor, tá? Então você vai depois fazer o seu pano de saco. Você pode pedir para alguém fazer para você, tá? Pega o seu modelo, compre em alguma loja de tecidos, esse tipo de tecido que eu passamos para vocês ali. Então você vai dormir de pano de saco, né? Mas trabalhar com roupa normal, por favor. Trabalhe com roupa normal, com seu uniforme, tá? Mas chegou em casa, nos 40 dias, ponha pano de saco, né? Lógico, se você tem visita na sua casa, né? Normal, né? Roupa normal. Mas se você não tem visita na sua casa, né? Não vai ter nada especial, fique na sala e tal, pano de saco, né? À noite em casa, período de humilhação, de oração, leitura da Sagrada Escritura, tá? No dia de Rosh Hashanah, que esse ano vai ser dia 2 de outubro de 2024, não se trabalha no Rosh Hashanah. É um descanso solene. Vai ser numa quarta-feira. Mas você falou, pastor, mas eu tenho que trabalhar na quarta-feira. Tá bom, mas então tenta falar com o seu chefe, seu patrão, para te liberar no dia de Yom Kippur, que vai ser na sexta-feira, dia 11, tá? Ao pôr do sol, sexta-feira, dia 11 de outubro, dia 12 de outubro, é feriado e vai ser sábado. Olha que interessante, tá? Então você pode, né, aproveitar, vai ser um tempo para você descansar, que não pode se trabalhar nesse dia de expiação Yom Kippur. Então converse com o seu chefe, tá? Para pedir uma folga, tá? Muitos também me perguntam depois em particular, pastor, e questão de namorar, né? Minha esposa, meu marido, né? Ou seja, né? Sexo, né? Durante os 30 primeiros dias desse jejum, lógico, está permitido sim, porque 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, diz bem assim, não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo para se dedicarem à oração. Depois retomem a vida conjugal para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio, tá bom? Tá bem, amados? Por favor, tá? Não estou proibindo, né, de vocês terem relação durante esses 30 dias, né? Namorem, né? Marido e mulher, namorem, tá? Para que não cheguem maridos reclamando para mim, pô, pastor, você, né? Aí fica proibindo. Não é proibindo, mas você pode, tá liberado, tá na bênção. Mas os últimos 10 dias, não, se conserva. Os 10 dias, que chamamos 10 dias temíveis, aí não, aí você segura a sua onda. Amém? Que são 10 dias temíveis, tá bom? Que vamos falar para você naquele vídeo do Yom Kippur, que tá no final desse vídeo, no card, você vai poder ver o que são os 10 dias temíveis, tá? Também vai estar aqui na descrição do vídeo aqui embaixo, vamos ter um grupo no WhatsApp, tá? Para acompanhar durante os 40 dias, recebendo uma meditação,
nesse propósito de humilhação e arrependimento. Você está vendo que o mundo está diferente, coisas estão acontecendo. 40 dias que vamos estar ali recebendo uma palavra para abençoar o teu dia, para você meditar, tá? Respondendo suas dúvidas também nesse grupo do WhatsApp que vai durar esses dias de jejum, tá bom? Vai ter uma meditação, né, sobre humilhação, arrependimento. E também, quem participou do último Yom Kippur, do ano passado, 2023, recebeu decretos doces do Eterno, né? E você vai enviar o seu testemunho nesse grupo aqui. Você vai enviar seu videozinho, tá? Até o dia 20 de setembro. Porque eu quero fazer um compilado dos testemunhos e publicar para as pessoas poderem também glorificar o nome do Senhor Deus, que vê que esses princípios funcionam, tá? Porque em Salmo 9, versículo 1, diz bem assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, eu contarei todas as tuas maravilhas. Em Salmo 66, 16, venham e escutem todos vocês que temem a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito por minha alma, minhas emoções também. Então, se você que recebeu decretos doces, bênçãos, milagres, você vai ter que testemunhar. Pastor, eu tenho vergonha de aparecer em vídeo. Não, então me manda o áudio, né? Que daí eu faço um especial com uma foto sua, me manda o áudio, que as pessoas têm que ouvir o testemunho, tá bom? Para também ser edificado, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Durante os 10 dias aqui em Foz do Iguaçu, no tabernáculo, tá? Os 10 dias que antecedem ali o jejum de Yom Kippur, vai haver culto especial. No dia do toque do shofar, Rosh Hashanah, Yom Teruah, dia 2 de outubro, noite de quarta-feira, às 20 horas, aqui no tabernáculo, na rua Iapó 668, né? Aqui no Jardim São Rafael 2, em Foz do Iguaçu, Paraná, tá bom? Você também pode acompanhar no site ccserem.com.br, vai ter também ali uma página dedicada sobre o jejum também, com um infográfico. O que fazer no dia do Yom Kippur, o que não fazer, tá? A preparação também dos seus sacrifícios. O que são sacrifícios? As ofertas queimadas, né? Ou seja, para você selar o seu jejum. É como para que o Senhor venha receber o seu jejum, a sua humilhação, né? Você tem que reconhecer o Senhor da provisão. Ou seja, você tem que trazer ao Senhor um sacrifício, tá? Lá em Levítico 23 a 28, diz bem assim: então disse o Senhor a Moisés, dize também aos filhos de Israel, no 7º mês, no 1º dia do mês, será para vós dia de repouso solene, memorial anunciado ao toque do shofar, que é o Rosh Hashanah e Yom Teruah, trombeta que convoca a reunião do povo em santidade. Não fareis nenhuma obra servil e apresentareis oferenda queimada a Yahweh. O Senhor falou a Moisés e disse: mas o 10º dia do 7º mês é o Yom Kippurim, o dia da expiação, da propiciação, desde a Santa Assembleia. Jejuareis e apresentareis oferenda queimada a Yahweh. Ou seja, no dia de trombetas e no dia de Yom Kippur, 2 ofertas, no 1º dia e no 10º dia. Nesse dia não fareis trabalho algum, pois é o dia das expiações, quando se realizará por vós o rito da expiação diante do Senhor vosso Deus, né? De humilhação, enfim. Então, a oferenda queimada, né, era o pix da época, né? Era como eles ofereciam ao Senhor, né? Sacrifícios ao Senhor. E hoje, né, as moedas, né? Hoje existem quantos modos de pagamento, né? E se você deseja, né, investir em terra fértil, né? Aqui no Ministério Unidade Comum em Cristo Serem, vai estar os dados da conta aqui na descrição do vídeo aqui abaixo, tá? Para você também abençoar. Falou, pastor, eu quero também experimentar essa mudança, quero fazer minha oferenda queimada, tá? No Ministério CC Serem, embaixo está aqui os dados da conta, tá? E as pessoas que têm investido, né, no Ministério, né, ali, amados, tem acontecido coisas maravilhosas, muitas bênçãos mesmo, tá? Muitos testemunhos para contar, tá? O Senhor tem abençoado grandemente pessoas que têm adquirido seus imóveis dos sonhos, casa na praia, pagamento de financiamento de 30 anos já está pago, 35 anos, troca de veículos, né? É um tempo assim, por que a falar festas? Festa, celebração. E por que nós temos que expiação? Temos que falar, Senhor, eu errei aqui, tem misericórdia de mim, mas não é uma barganha com o Altíssimo, não, porque em Jó capítulo 2 fala que é um tempo também de toque de shofar, de humilhação, de jejum, pão de saco, e fala assim em Jó capítulo 2, quem sabe ao Senhor passar deixará para si uma bênção. Puxa, que pai que não gosta de abençoar seus filhos, né? Então, se você nunca fez esse jejum do pão de saco, esta é a janela do tempo da oportunidade para que você venha desfrutar
decretos doces do Eterno para a sua vida. Amém? Eu, pastor Rode, pastor Acá, temos muitas bênçãos para testemunhar, para contar. Mas vou falar no grupo do jejum, tá bom? Então, essa é a palavra sobre o jejum de pano de saco, tá? Você quer participar? Entre nesse grupo do WhatsApp, tá bom? Estaremos ali respondendo aos seus questionamentos, tá bom? E é uma preparação, porque na minha vida, a primeira vez que eu fiz o jejum de Yom Kippur 2016, depois foi quando eu recebi uma revelação por meio, né, de uma palavra profética, eu vi testemunhos. Em 2016 comecei então a celebrar essas festas e desde então passei para a comunidade e todos que têm participado têm sido muito abençoados. Amém? Que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Eterno levante sobre ti a sua face e ponha em ti a paz. Amém? Um beijo no coração. Dúvidas, entra no grupo aqui, tá bom? E vamos embora. Vamos participar desse jejum. Vai ser a virada de chave para a sua vida espiritual, emocional, em todas as áreas da sua vida. Amém? Em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus de Nazaré. Amém? Que o Eterno nos abençoe.